CBN Amazônia Manaus, 101,5 FM. Meu nome é Jefferson Medeiros, eu sou comentarista de saúde da CBN Manaus e hoje a gente vai começar o nosso segundo videocast. O assunto de hoje é um assunto que muitas pessoas querem ouvir, é o assunto da modernidade e é jejum intermitente. Antigamente a gente acreditava que para você conseguir emagrecer, você tinha que comer obrigatoriamente de 3 em 3 horas. E só dessa forma é que o seu organismo conseguiria ter o metabolismo necessário. Mas hoje a gente já começa a ver que não. Existe uma quebra muito grande desse paradigma, onde a gente começa a ver que você não tem essa necessidade. O seu corpo pode sim demorar muitas e muitas horas sem ter um alimento, como foram lá os nossos ancestrais, e mesmo assim você consegue sobreviver. Hoje a gente vai trazer a nossa convidada, doutora Amanda Alcântara, que é médica e ela trabalha exatamente com emagrecimento. Tudo bem, Amanda? Olá, Jefferson, tudo bom? É um prazer estar aqui conversando contigo e justamente sobre esse tema, que é super interessante, que adoro. Não, Amanda, você já é expert, né? Tem seus cursos hoje em dia sobre jejum intermitente e eu acho que é muito interessante a gente falar sobre esse assunto, porque realmente a gente tem uma quebra de paradigma, a gente tem uma mudança completa e a gente tem uma grande dificuldade de entender. Aí eu queria começar com você lá do início. De onde é que surgiu essa história do jejum intermitente? Na verdade, Jefferson, como tu mesmo falaste, né? Algo que já foi feito há muito tempo. Se a gente parar para analisar historicamente falando, o jejum, ele vem desde a época assim dos filósofos super antigos. Platão, Sócrates, alguns matemáticos, todos eles faziam jejuns de 7 dias. Tem histórias, inclusive, de que, por exemplo, Galileu fazia jejum de 40 dias. Então, só para você ter uma ideia de como eles utilizavam isso para melhorar, para ter mais clareza mental, para ter mais foco, e depois isso começou a ser utilizado muito pela igreja. Não somente pela igreja católica, não somente pelo cristianismo, mas também pelo budismo, pelo hinduísmo. Citavam até jejuns realizados por Jesus, por Maomé, que servia para quê? Para purificar, para limpar tanto o corpo quanto a alma. Então, isso já é muito antigo. É uma prática, Sim. na verdade, bem antiga. Só que, na verdade, lá pelos anos 80 e 90, começou a ter uma verdadeira confusão em relação à forma de se alimentar. Por quê? Começaram a dizer que para ter saúde, para emagrecer, era necessário comer de 3 em 3 horas. Uhum. Então, eu acho que, como nós somos muito novos e, assim, na nossa cabeça só fica a história um pouco mais recente, fica na nossa cabeça aquilo que foi falado nas últimas 3 décadas, digamos assim. Sim, Então, se sim. foi falado nas últimas 3 décadas, foi o quê? Que a gente precisava comer de 3 em 3 horas, não é verdade? Então é isso, mas o jejum é uma prática muito antiga, mas que realmente, somente agora, nos últimos 10 anos, está tendo comprovação científica. Não, eu falo assim, pessoalmente, eu sempre tive muita dificuldade quando falavam, eu precisava emagrecer, e as pessoas falavam que eu era obrigada a comer de 3 em 3 horas. É aquela história de que o café da manhã tinha que ser um café da manhã de rei, só que eu acordo sem fome. Ainda hoje eu tenho uma dificuldade muito grande, porque geralmente eu acordo sem fome, então, depois que eu aprendi e pratiquei também o jejum intermitente, eu comecei a entender que não, eu tenho que comer no momento que eu tenho fome, eu tenho que saber muito mais sobre a qualidade do que eu vou comer. Se eu vou fazer um exercício físico, alguma coisa, eu tenho que fazer as mudanças necessárias para aquela atividade. Mas vamos lá. Então, a gente começou a entender que sempre houve o jejum intermitente. Quem foi que deu esse start? Começou a dizer, poxa, para aí todo mundo, ouçam o que eu tenho de falar, não é bem assim. Quando é que foi exatamente? Quem foi? Se teve uma pessoa que Na começou verdade, a levantar a bandeira? não teve somente uma pessoa, sabe, Jefferson? Certo. Mas há mais ou menos uns 10 anos começaram a se levantar alguns questionamentos, e isso principalmente vem sendo feito em atletas. Tudo começou assim. Eles começaram a observar que tinham atletas que conseguiam ter um melhor rendimento mesmo estando em jejum. E muitos Uhum. estudos foram baseados nisso. Depois que se voltou para a população, que talvez a população que precisa emagrecer pudesse sim ter um benefício. Mas assim, na verdade, tem até um estudo bem antigo, que é um estudo que sabe, não tem o Ramadã? O Ah, Ramadã, sim. o Ramadã é uma prática, né, religiosa que é voltada onde as pessoas praticam um jejum. E um pesquisador começou a
estudar o que acontecia com essas pessoas durante essa semana do Ramadã. E ele observou coisas muito interessantes, que durante a semana do Ramadã, as pessoas, elas tinham menos compulsão alimentar, que elas tinham mais clareza, mais foco, menos insônia, menos irritabilidade. Então, a partir daí, daquele momento, eu não consigo precisar exatamente qual foi o ano, mas isso tem mais ou menos uns 10 anos, no máximo, que começaram a ser feitos estudos voltados para isso, para mostrar que se você permanece em jejum, acontecem modificações metabólicas no teu corpo que são super interessantes e que talvez muito mais interessantes do que comer de 3 em 3 horas. E, na verdade, esse comer de 3 em 3 horas, eu até critico isso, porque isso surgiu muito da mídia, surgiu muito da indústria alimentícia, que queria vender, às vezes, barrinha para tu comer, um Sim, lanchinho, um sim. snack para você colocar no teu lanche da manhã, no teu lanche da tarde. Então, surgiu muito daí, dessa indústria, né? Mas olha só, uma coisa interessante até de você falar sobre exercício e jejum intermitente, porque eu acho que assim, uma das primeiras coisas que as pessoas começam a acreditar é que, poxa, se eu vou treinar, se eu vou fazer exercício, obrigatoriamente eu tenho que comer alguma coisa, né? E na realidade você começa a dizer que não. Eu tive especificamente, quando eu comecei a fazer meus treinos, quando eu comecei a correr, algumas vezes eu digo para você que eu fiz picos de hipoglicemia, de passar mal na esteira, mas aí vai, eu fiz em jejum intermitente da minha cabeça, ninguém estava me falando, eu simplesmente parava de comer e acabou. Decidiu parar de comer e foi. Exatamente, então assim, o que a gente faz? O que você pode fazer especificamente as pessoas que são atletas, que como eu também acorda de manhã cedo e não tem fome, existem coisas que você pode fazer para os atletas para melhorar esse desempenho, mesmo com jejum intermitente? Na verdade, assim, quando a gente entra nesse tema, né, tem várias respostas, é um tema bastante amplo. Por exemplo, Aham. se eu penso num atleta, e existe um atleta de alto rendimento, existe o Sim, atleta que é um que não sou atleta, eu. existe um atleta amador, né? Para esse atleta de alto rendimento, a gente tem que ter um tipo de conversa, porque se for praticar o jejum intermitente, a gente já sabe que automaticamente o jejum, sim, pode reduzir uma performance dele. Então, a gente tem que aplicar em determinados momentos. Mas aí, digamos, estamos falando da pessoa que é amadora, né? O Sim. amador que quer emagrecer e ele está lá na academia porque, poxa, eu quero aqui perder, eu emagrecer, na verdade, 5 quilos, 10 quilos. O jejum Sim. intermitente, ele iria muito bem. Ele seria Aham. uma estratégia muito interessante. Só que ele, como você falou, ele realmente não pode começar sendo feito de uma hora para outra. Certo. Principalmente se aquele praticante da atividade física, ele for um praticante com alto consumo de carboidrato, alto consumo Uhum. ainda de um açúcar refinado, porque ele vai sair de uma via metabólica de carboidrato para ir para uma via Aham. metabólica de gordura que o corpo dele não está acostumado, e aí ele vai passar mal. Então, é sempre preciso passar por um período de adaptação, começar com pequenos intervalos de jejum. Eu sempre falo, Sim. começa com um jejum fisiológico, sabe, de 12 horas, que é esse jejum que Aham. às vezes as pessoas não fazem, porque ficam beliscando na noite, na frente da TV, 10 horas, 11 horas da noite, está beliscando, né? Então, não se faz nem o jejum fisiológico, que é de 12 horas. Então, a orientação é sempre essa, começa com um jejum pequeno e vai evoluindo. Né? Claro que existem Aham. protocolos diferentes, mas nunca, em nenhum momento, é sair desse patamar de alto consumo de carboidrato, de zero jejum, para ir para um jejum de 16 horas sem preparo, porque realmente você pode passar Entendi. mal. O teu corpo não está acostumado. Olha, outra coisa que também é comum de pergunta é sobre o que quebra o meu jejum. Então, assim, a gente sabe, tem pessoas que falam, qualquer coisa que botou na boca quebrou o jejum, mas você tem quebras diferentes. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Posso. Essa é a pergunta, a dúvida que eu mais recebo de todos, Sim, pacientes, todos. Porque realmente tem muita confusão. Mas se a gente conseguir entender a base disso, a resposta fica mais tranquila. Quando a gente fala em jejum, a gente tem que pensar que existem dois tipos de jejum: o jejum intestinal e o jejum metabólico. O jejum intestinal é aquele que, por exemplo, se eu tomar um café, um chá, eu já quebrei meu jejum intestinal. Eu já coloquei para dentro do meu estômago, o intestino, alguma substância. E acredite, tem certo. pessoas que precisam desse jejum intestinal. Por exemplo, síndrome de intestino irritável, gastrite, são tratadas com esse tipo de jejum. Só que existe um outro tipo, que é o jejum metabólico. O jejum metabólico é aquele que, quando eu deixo de me alimentar de substâncias que têm calorias, por exemplo, eu começo a produzir corpos cetônicos, que é uma forma, que é tipo um ácido graxo, que vai ser minha Aham. fonte de energia. Ou seja, eu não preciso, se eu não consumir coisas que não tenham calorias, está tudo tranquilo.
Então, eu posso consumir café sem açúcar, porque se eu colocar um açúcar, eu vou estar dando uma caloria. Eu posso Sim. consumir chá sem açúcar. Posso consumir as medicações de uso comum do paciente, fitoterápicos, não tem problema. Posso consumir alguns óleos específicos, que são inclusive para ajudar a adaptar o jejum. Sim. Que é, no caso, por exemplo, tem alguns que são muito interessantes, que é o TCM, BHB, que são ácidos graxos que você consome enquanto está em jejum, que vai auxiliar o teu corpo a se adaptar. Então, sabe aquele atleta lá que estava Ah, tentando começar a fazer uma academia, ou começar a fazer academia em jejum? Talvez seja interessante colocar esse TCM no meio, o BHB no meio, legal. porque é uma fonte de energia enquanto ele vai estar em jejum e não está adaptado. Poxa, Então, bacana. como eu estou te falando, tem que entender o Sim, sim, que é o sim. jejum para poder saber o que quebra. Outra coisa que eu acho que deve ser muito comum para você são as pessoas que querem fazer esse jejum, mas têm alguma comorbidade. Comorbidade é alguma outra doença de base. Vamos Uhum. lá. O diabético, que eu acredito é o que eu mais ouço, paciente meu que quer fazer jejum intermitente é diabético. Ele pode fazer jejum intermitente, ele tem ganho com esse jejum, sim ou não? Olha, depende. Diabético tipo 1, geralmente não recomendo que faça o jejum intermitente. Mas Ah, diabetes tipo 2 tem um grande benefício, sim. Inclusive para tratamento do diabetes, tratamento e controle. Mas é um jejum diferente daquele que quer emagrecer, eu sempre indico que o aham, diabético faça acompanhado pelo médico. Por quê? Nós vamos desejar ter níveis de cetose, ou seja, ter produção de corpo cetônico bem aham, diferente. Então, quem quer emagrecer precisa de poucas horas em jejum. Já para o certo. diabético, não. Às vezes, para o diabético, eu vou precisar realmente de 36 horas de jejum. Então, isso tem que Hum, ser acompanhado por um médico para saber em que momento estabelecer isso. sim. Então, não é para. É interessante, porque trata, porque controla, mas não é para ser feito de qualquer forma. E o jejum, quando a gente vai falar sobre o jejum intermitente, necessariamente precisa ser para perda de peso, porque eu vejo, é o que eu falo para você. Eu sou uma pessoa que eu acordo sem fome, a grande maioria das vezes eu consigo fazer o meu exercício físico primeiro do dia em jejum, e aí vai, agora que você explicou, né, eu vou Uhum, conseguir tomar apenas um café preto sem açúcar, e vou fazer meu exercício e tá bem demais. Hoje mesmo eu só fui almoçar já meio-dia, então eu fiz um uhum, jejum de mais de 12 horas, mais ou menos, aí. uhum. É, isso daí pode ser levado como estilo de vida ou só quando eu penso em emagrecimento? Olha, essa tua pergunta ela é sensacional, porque normalmente pensam num jejum somente para emagrecer. Mas ele Aham, não é somente para isso. Inclusive, ele nem foi visto dessa forma. É que descobriram que ele emagrecia, mas o jejum ele serve para pessoas que querem ter mais foco no trabalho, para aquelas uhum, pessoas que realmente têm um trabalho mais estressante ou que precisam de uma maior concentração, então elas conseguem isso. Por exemplo, cirurgião, é, quem pilota um avião, quem maneja máquinas muito difíceis. Então, o jejum serve para isso. Existem estudos que mostram que o jejum consegue fazer uma proteção neuronal. Então, pessoas que caramba, têm familiares com Alzheimer deveriam sim tentar colocar o jejum para, de certa forma, tentar prevenir. Pacientes que são hipertensos. Pacientes que são hipertensos se beneficiam também, porque tem uma diminuição do nível da pressão arterial. Então, assim, são N legal. benefícios que não estão associados somente com emagrecimento. E é claro que emagrece, e não é perder peso, é emagrecer mesmo. É uma mudança da composição corporal. Então, isso é o que mais eu tenho observado nos meus pacientes, meus alunos, é que, às vezes, a perda de peso em si, ela não é tão expressiva se a pessoa não estiver muito Sim, acima do peso, mas a mudança de composição corporal, ou seja, de perder realmente tecido gorduroso, tecido adiposo, é muito grande. Mas o jejum não serve só para emagrecer. Tanto que é só aham, você colocar na tua janela de alimentação, que é aquela que você vai estar comendo, a quantidade de calorias ideal para você. Esse aqui é o pulo do gato. Você não deixou de se alimentar entendo. durante 16 horas, mas nas horas que você vai se alimentar, você tem que consumir as calorias que você deveria consumir. Seja necessário, né? E Uhum. aí, na realidade, acaba que a gente vai falar sobre qualidade de vida, né? Então, se você faz um jejum intermitente também pensando numa qualidade de vida, é uma coisa que você vai ter um ganho legal, não é Sim, isso? com certeza. E aí, outra pergunta, e aí vai meio que uma consulta já, né? Eu lembro que quando eu saí dos meus 120 quilos, hoje em dia, graças a Deus, eu já estou com 80 quilos,
Teve um momento que eu usei muito jejum intermitente, mas quando eu usei o jejum intermitente, já foi no meio ali, depois de ter perdido 20 quilos, e eu vi Uhum. que eu conseguia ter uma adaptação muito, muito rápida para esse jejum intermitente por causa da mudança. Mas aquela pessoa que está obesa, que tem os maus hábitos, está ali tomando Coca-Cola, está comendo pão, muito carboidrato, como é que é esse que a gente chama de desmame, né? Que você vem Uhum. realimentar essa pessoa, fazer uma reeducação alimentar. Como é que é esse passo a passo de quem está lá naquele junk food alto e ele quer de repente vir para o jejum intermitente? Porque eu sei que eu já tentei lá atrás e você passa mal, Uhum. você não consegue. É. E isso é até explicado pelos nossos hormônios e neurotransmissores que a gente produz, porque não funciona, Jefferson. Quem está muito assim nesse junk food, quem está muito no consumo extremo de carboidrato e açúcar e quer fazer o jejum e deixar automaticamente de consumir isso tudo, não funciona. Nosso cérebro ele é extremamente viciado em açúcar. Tem uma rota cerebral nossa que é muito viciada. Então, imagina, realmente é um vício que você tenta retirar e existem pacientes que simulam depressão, Sim. irritabilidade. Então, o caminho não é a retirada completa. Você tem que ir diminuindo quantidade e depois ir trocando qualidade. Eu falo isso até pelos açúcares mesmo. Tem pessoas que consomem refinado, o açúcar branquinho, né, comum, em Aham. grande quantidade. E às vezes querem retirar de uma vez só. Não faz dessa forma, né? Eu sempre oriento em diminuindo a quantidade e trocando qualidade. Troca para um açúcar demerara, depois vai para um açúcar mascavo, açúcar de coco. Nesse meio termo, o teu paladar Entendi. vai se adaptando, digamos assim. O paladar se Aham. adapta e você consegue diminuir cada vez mais. E nunca ser de uma forma, assim, intensa. Nunca ser de uma forma Entendi. abrupta. Porque eu vejo que as pessoas têm muita necessidade, uma urgência de emagrecer, né? E eu entendo isso. E essa urgência faz com que a pessoa queira diminuir tudo de uma vez só, mas não funciona, não se sustenta, né, por um longo prazo. Não, e outra coisa também que eu ia te perguntar, que eu via muito em academia, tá? Quando eu ia para academias grandes, Uhum. a conversa sempre é essa daí do jejum intermitente, onde eu via pessoas que simplesmente elas só almoçavam. Então, assim, elas falavam que elas iam para uma churrascaria de rodízio, comiam carne até não acabar mais, e daí eles só faziam a próxima refeição no outro dia, no almoço de novo. Isso é saudável? Isso, assim, teoricamente pode, porque depois de um tempo que ela se acostumou a isso? Ou mesmo você tendo o jejum intermitente como um aliado, isso acaba sendo até extremamente radical. Como é que você vê uma situação dessa? Bom, eu vejo o seguinte, que se essa situação de, por exemplo, sair de uma academia, ir para uma churrascaria e só se alimentar no outro dia, se ela for uma situação eventual e com um objetivo, ela é interessante. Aham, Agora, se isso acontecer todo dia, não vejo nem porquê. O nosso corpo ele se adapta muito fácil a dietas, inclusive se adapta muito fácil ao jejum. Então, se você começou a fazer determinada estratégia em 2 meses, no máximo, o teu corpo vai ter totalmente se adaptado àquela estratégia. Se você não modificar, aquilo não te serve mais. aham, Metabolicamente é explicado isso. Nosso corpo ele entende como se fosse uma forma de proteção para as nossas células. Então, se entendi, todo dia alguém for para academia, fizer isso dessa forma, depois não vai mais funcionar. Sem contar que talvez ela esteja consumindo menos nutrientes necessários, menos fibras. Nós aham, precisamos de carboidratos, não pode comer somente carne, né? Então, assim, uhum, como se fosse uma estratégia eventual, pontual, talvez a gente conseguisse bacana. encaixar, Talvez. mas Não, para a vida não. vamos lá. Quais são, aí, você que já trabalha há muito tempo com jejum intermitente, onde é que você vê que são geralmente os pitfalls, que sempre são as armadilhas que as pessoas têm dificuldade para ela engatar no jejum intermitente? Quais são geralmente? Olha, normalmente as armadilhas querer começar a fazer um jejum intermitente de uma forma abrupta, sem mudança de estilo de vida, e ingressar no jejum intermitente, por exemplo, quero começar a fazer 18 horas de jejum, mas não se prepara, não Aham, diminui a quantidade de alimentos que consumia antes. Então, isso é um erro muito comum. Por quê? Porque essas 18 horas, talvez a pessoa que vai tentar vai ser muito dificultosa. Ela não vai conseguir permanecer às 18 horas, vai ter muita fome, irritabilidade. Então, ela vai associar o processo de jejum a isso, sendo que não é para ser dessa forma, né? entendi. Outra questão muito interessante está relacionada à ansiedade. Eu acho que é uma tecla assim que onde eu sempre vejo que eu tenho que
ir lá e ajustar. Pessoas que são muito ansiosas, e geralmente quem tem uma compulsão alimentar, um comer mais emocional, são pessoas que são ansiosas, né, e descontam as comidas, tipo, comem verdadeiramente as emoções. Então, se não for trabalhado isso, durante o jejum, permanecer, imagina, 16 horas sem se alimentar, 18 horas sem se alimentar, também não vai ser interessante. E a ansiedade vai bater forte. Então, eu acho assim que são duas coisas muito relacionadas. Essa ansiedade em relação ao jejum, e isso atrapalha muito o resultado, e querer realmente que o resultado seja muito rápido e começar fazendo períodos que não são interessantes, entendeu? Entendi. Tipo, como 18 horas sem se adaptar. E outra coisa que eu ia te perguntar é sobre a alimentação, porque a gente está falando sobre jejum intermitente. Então, muitas das pessoas acham que, pô, beleza, eu fiz o jejum intermitente, e tem um momento onde, quando eu vou comer, elas acham que tem que fazer um low carb, ou elas acham que tem que tirar, ser zero carboidrato, e às vezes esquecem que é como você falou, vamos dizer, carboidrato, principalmente, vamos dizer, quem vai fazer um treino à tarde. Se você já fez seu jejum intermitente, é extremamente importante você comer o carboidrato para você usar como fonte de combustível, para você, no final do dia, quando for treinar, você ter esse combustível. Como é que fica? A gente vai para um low carb, ou a gente meio que pode também abrir um pouco a mão sobre os alimentos. Como é que fica isso daí? Porque eu vejo muitas pessoas tendo, como eu até acabei de falar, as pessoas que acham que tem que só comer carne depois dessas 24 horas de dieta. Como é que se faz esse balanceamento? Na verdade vai depender muito do paciente, do objetivo, sabe? Imagina, se o paciente quer emagrecer, talvez colocar uma low carb seja interessante. Se ele for diabético, também. Mas não necessariamente. Você pode associar jejum com dieta cetogênica, com dieta low carb, com dieta do Mediterrâneo. Então, não existe uma regra. Ou então, simplesmente manter o padrão de alimentação e fazer um jejum intermitente. Entendeu? Não existe uma regra para isso, que só funcionaria se fizesse uma low carb, ou que só funcionaria se fizesse uma cetogênica. Não, depende muito do que for alinhado do objetivo de cada pessoa. Ela funciona muito bem. O que não pode realmente é esperar que você vai ter resultado, por exemplo, de emagrecimento, um paciente que faz o jejum, passa as suas horas sem se alimentar, mas durante a alimentação dele está errada, consumindo muitos carboidratos refinados, alto índice glicêmico, não diminuindo, não fazendo um déficit calórico. Então, o que não dá para esperar é isso, que isso vai dar certo. Entendeu? Então, tá bom. Amanda, para a gente terminar, eu queria que você fizesse as suas considerações finais, e eu queria que você deixasse a mensagem para a pessoa que está nos assistindo agora no nosso videocast aqui no YouTube, e que está pensando em fazer o jejum intermitente. Eu queria que você desse um recado para elas. Por favor. Bom, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, Jefferson. Foi um prazer estar aqui falando sobre esse tema e um prazer estar falando aqui com você. Então, muito obrigada. E assim, o que eu dou de dica ou de orientação para quem está tentando fazer o jejum intermitente primeiro procure se informar sobre o que é o jejum. Entenda que o jejum não deve ser praticado da mesma forma para todo mundo. Cada pessoa tem as suas particularidades. Se for para começar, comece se adaptando, fazendo 12 horas de jejum, modificando a alimentação, modificando a relação com a comida. E aí sim, quem sabe, ingressar em algo um pouco maior, como fazer jejum de 16, 18, 24 horas. E que não tem medo de ficar sem se alimentar. Nosso corpo, ele entende. Só que a gente precisa dar os estímulos corretos para ele. Tá. Amanda, muito obrigado por tudo, muito obrigado aqui. Eu queria agradecer, além de uma grande amiga, você é uma excelente profissional, e eu fiquei muito feliz de você poder falar sobre esse assunto, que é um assunto que, para mim, eu até brinquei sobre a história de ser também uma consulta já, para mim foi um assunto que era um tabu, que me libertou, como eu falei para você, que durante um tempo eu achava que eu tinha que tomar café da manhã, depois que eu descobri que eu não precisava tomar café da manhã, eu fiquei muito feliz, já me ajudou bastante. E num segundo momento, eu comecei a entender, e quando eu usei a meu favor o jejum intermitente, eu tive um ganho imenso, não só na perda de peso, você está entendendo, porque também foi naquele momento, eu acho que uma da grande sacada que você deixa para as pessoas é exatamente essa. Não dá para uma pessoa que só come junk food, come pão todo dia de manhã, come muita besteira, de uma hora para outra, de um dia para outro, falar assim, não, a partir de agora eu
vou fazer jejum intermitente. Não vai conseguir, vai se decepcionar, já vai começar a dizer que para ela não serve, porque na realidade ela não fez a coisa certa, não fez a tarefa de casa. Então, assim, pode ser a parte do processo de emagrecimento, mas ela não vai ser só, não vai ser só ela vai ser um a mais, além de uma boa alimentação, de uma boa qualidade de vida, do sono, do exercício. Né? Não, com certeza. Amanda, beijão então. Beijo. Muito obrigado, fique com Deus. Até mais então. Tchau, tchau. Até mais. CBN Amazônia Manaus, 101,5 FM.